Olá, bom dia, são 11 horas e 47 minutos, está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2021, no meio do carnaval, que já não é carnaval. Hoje é dia das cidades de Canarana, no Mato Grosso, Cássia, em Minas Gerais, Cornélio Procópio e São João do Triunfo, no Paraná, e também Matinha, no Maranhão, além da cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Muito bom dia para você, muito bom dia, Amanda Klein, e bom dia para o Guilherme Lopes, que hoje faz Opinião no Ar conosco. Bom dia, Silvio. Você está afiado. 6 cidades logo de cara, assim, fazem aniversário hoje. Já tem a impressão que eu decorei, né? Muito bom dia também para Rodrigo Constantino, direto da Flórida. Aí não tem carnaval também, né, Rodrigo? Ainda bem. Bom dia, Silvio, Amanda, Guilherme, todo mundo que nos acompanha. Não, olha a cara de carnavalesco do Rodrigo Constantino, de Ele verdade. não tem muita cara de de quem folha, frequenta bloquinho. Já frequentei a Sapucaí algumas vezes. Ah, é? Conta mais, Rodrigo Constantino. Dá tempo? Não. Melhor Pois é. deixar para outra hora. A gente começa o programa com revelações. Lembrando que você faz o Opinião no Ar com a gente em todas as nossas plataformas digitais, com o @Opinião Rede TV. Também vamos subir a hashtag Opinião no Ar e essa audiência massacrante do nosso streaming em YouTube. Estamos sempre entre as lives com maior audiência no YouTube. E no programa de hoje nós vamos conversar com o vereador Fernando Holliday, do Patriota. Vereador, muito obrigado por estar aqui no meio do carnaval, agradeço pela gentileza. Imagina, o prazer é todo meu. Vamos lá. Bom, vereador, então eu vou começar aqui com uma pergunta que eu acho que é a pergunta que muita gente se faz e que você deve acompanhar também todos os dias nos seus perfis, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Você, um dos rostos mais conhecidos do MBL, e muita gente se surpreendeu com a notícia de que você deixou oficialmente o movimento, além de ter trocado de partido, deixou o Partido Democrata, se filiou ao Patriota e foi eleito com mais votos do que na eleição anterior, com 67 mil desta vez, certo? A minha pergunta inicial, então, é: o que aconteceu, Fernando Holliday? Bom, então vamos lá. Bom, eu estava há 6 anos, né, no MBL, nós tivemos aí uma história que eu posso dizer que foi uma história de sucesso, né? Participamos do impeachment da presidente Dilma, participamos das eleições de 2016, a primeira onde eu fui eleito, e ao longo desses últimos anos conseguimos aí fazer diversas transformações, seja na sociedade paulistana, seja no Brasil. Mas em determinado momento, principalmente após a eleição, eu queria desenvolver um projeto de debate dentro da direita liberal, especialmente sobre 2 temas. O primeiro deles, a questão relacionada ao aborto, porque criou-se uma pecha, uma ideia no Brasil, de que o liberal necessariamente tem que ser a favor de todas as hipóteses de aborto, o que eu considero um verdadeiro equívoco, porque o liberal, acima de tudo, defende as liberdades individuais e os direitos do indivíduo. E nós precisamos debater o que, de fato, transforma alguém como um indivíduo. Isso é o seu material genético, é somente a sua participação em sociedade, porque essa discussão vai nos levar também sobre o grande debate sobre quando começa a vida. Eu acho que falta, dentro da direita liberal, um debate mais profundo sobre isso. E, de outro lado, as questões relacionadas aos grupos LGBTs. Nos Estados Unidos, dentro do Partido Republicano, a gente tem, por exemplo, o Log Cabin Republicans, que é um grupo dentro da direita americana que trabalha essas questões sobre uma outra perspectiva que nada tem a ver com a ideologia de gênero ou com políticas de Estado voltada à população LGBT, mas que, de alguma forma, reconhece determinados problemas que atingem mais especificamente esse público. Eu acho que é possível também debatê-las dentro dessa direita liberal. Mas o MBL tem diversas outras pautas, sempre pautas muito mais pragmáticas, né, voltadas ao cotidiano, à política, especialmente do Congresso Nacional, e aí os nossos caminhos acabaram seguindo por lados diferentes nesse momento. Amanda. Vereador, eu queria
dar um passo atrás para entender, primeiro, o que o senhor classifica, porque eu vi que o senhor repetiu várias vezes ao longo do seu discurso, como direita liberal. E a gente vê que há uma fissura, uma cisão na direita, isso ficou muito claro no ano passado, principalmente a partir da saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo Bolsonaro. Essa direita, que o senhor classifica como direita liberal, que eu imagino que o senhor envolva aí MBL, Vem Pra Rua, o próprio Partido Novo, que caminharam junto com o presidente Bolsonaro no segundo turno, apoiaram o início do governo, mas depois começaram a fazer críticas ao governo. Então, eu queria entender essa cisão na direita, porque a gente está acostumado a ver isso na esquerda, essa fragmentação. Agora, a gente começa a ver essa fragmentação também no bloco da direita. O que é a direita liberal? Quem é a direita liberal? O que ela defende? E por que ela é diferente da direita, que parece monopolizada mais hoje na figura do presidente Jair Bolsonaro? E parece que o senhor quer dar a essa direita liberal também uma pauta de costumes, né? Parece que ela é mais ligada à economia. O senhor quer dar uma pauta, uma cara mais, uma identidade desse viés mais conservador e de costumes a essa direita liberal. Exatamente. Bom, eu entendo que hoje nós temos dentro da direita brasileira dois espectros, né? O conservador e o liberal, mas não necessariamente isso quer dizer, por exemplo, que a direita conservadora por inteira é bolsonarista e a direita liberal por inteira é oposição ao Bolsonaro, porque nós temos fragmentos dentro dessa direita liberal que enxerga ainda dentro da figura do Paulo Guedes, por exemplo, e de outras figuras do governo, como Tereza Cristina, figuras que levam essas pautas adiante, que são importantes para as reformas que o Brasil precisa e, portanto, não fazem uma oposição tão enfática ao governo. Da mesma forma, nós temos na direita conservadora pessoas, por exemplo, como Francisco Haas ou Paulo Cruz, que são aí professores, que são conservadores, se identificam como conservadores, mas têm uma visão muito crítica ao governo Bolsonaro, por exemplo. Agora, a direita liberal, quando eu me refiro a ela, eu me refiro especialmente a uma direita que tem um apreço muito grande por todos os temas econômicos, pelas reformas que o Brasil precisa. Defendeu a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, defende agora a reforma administrativa, a independência do Banco Central, enfim, mas, de alguma maneira, não tem uma coesão nos assuntos mais espinhosos relacionados a costumes, como o caso do aborto, como questões relacionadas a grupos LGBTs, enfim. Então, a minha ideia é realmente fazer com que este grupo, ligado hoje, especialmente a pautas econômicas, passe a debater outros assuntos sem que isso descaracterize com a identificação liberal que nós conhecemos hoje. Guilherme. Vereador, voltando na parte da saída do MBL, ultimamente a gente viu alguns membros deixando o movimento e desde 2015, com o movimento do impeachment da presidente Dilma Rousseff, se disse que o MBL perdeu um pouco de sua característica, havendo um racha até mesmo dentro do movimento. Essa sua saída também tem a ver com isso, já pensando nas eleições de 22? Olha, eu entendo que, na verdade, olhando agora exclusivamente do meu ponto de vista e pensando em eleições ou numa possível candidatura em 2022, para mim seria muito mais seguro, né, continuar no MBL. Na verdade, o movimento de sair do MBL é extremamente arriscado. Vamos lembrar que eu acabei de vencer uma eleição estando no MBL, participando do movimento e dividindo, de certa forma, este mesmo público. Portanto, a minha saída ela é estrategicamente arriscada, mas eu entendo que esses debates que eu aqui proponho só vão ser efetivos se alguém se dispuser a ter um foco muito grande em torno deles. O MBL não se dispunha a ter um foco tão grande porque acreditava e acredita que neste momento as prioridades devem ser outras, enquanto a minha visão quanto a isso é diferente. Mas olhando assim pragmaticamente para 2022, eu acredito que fiz um movimento absolutamente arriscado, até porque a minha imagem estava muito associada ao movimento. O público naturalmente me enxergava como uma figura que falava pelo movimento e a partir do momento em que eu tenho esse desligamento, eu fico sozinho aí agora nesse mar político, enquanto o MBL continua sendo um grupo consolidado e com respeito no meio político. Rodrigo Constantino, passo então a bola para você, que tem um olhar mais crítico em relação à atuação do MBL hoje em dia. Eu iria até mais longe, né? Eu não aceito muito a premissa que o próprio vereador usou e a Amanda aceitou de chamar de direita liberal isso.
né? Eu acho que a postura vem se mostrando só se for liberalismo no sentido americano, que virou esquerda, né? Há muito tempo, há muitas décadas. Então eu vejo com bons olhos o movimento do vereador, né? Se ele defende essas pautas, por exemplo, que ele está dizendo defender, porque o MBL, junto com o Novo e companhia, viraram realmente partidos de centro-esquerda, na minha visão. Mas o que eu queria perguntar para o vereador, e inclusive peço desculpas se não estiver acompanhando nos detalhes os últimos pensamentos e postagens, é porque eu estou bloqueado, vereador, na sua conta, então eu não posso acompanhar mais de perto. Mas o quanto que o senhor considera que essa divisão do bolsonarismo atrapalhou esses debates? Porque aqui nos Estados Unidos isso ficou muito conhecido, né, como o Trump Derangement Syndrome. Tem uma aversão que o Trump despertava nas pessoas e isso travava até mesmo debates mais racionais. E eu percebo que no Brasil aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? Hoje em dia, eu quero lembrar que pessoas do MBL diziam que os bolsonaristas iam fritar o Paulo Guedes. Hoje é o MBL que quer fritar o Paulo Guedes, né? Então, até que ponto o senhor acha que essa obsessão em relação ao Jair Bolsonaro prejudicou debates que deveriam ser um pouquinho mais racionais e construtivos em relação ao país? Veja, Constantino, eu não acho que as pessoas criem obsessões sem razões, ou aliás, não criem repulsa sem nenhum tipo de razão. Isso é coisa de gente que não bate muito bem na cabeça. Se há, de fato, uma certa repulsa ao presidente, ao que ele pensa, é porque há razões para isso. Eu posso aqui elencar diversos exemplos. Um deles, por exemplo, é o combate à corrupção. Eu votei em Bolsonaro em 2018, ainda no primeiro turno, porque eu acreditava que poderia haver ali um risco do PT ultrapassar, né, e acabar chegando em primeiro no segundo turno, justamente porque eu acreditava que ele tinha um compromisso fidedigno de combate à corrupção que nós não encontraríamos em hipótese alguma dentro do petismo. Meses após ele assumir, houve ali diversas mudanças na Receita Federal, na Polícia Federal, em diversos órgãos de investigação, inclusive o próprio COAF, que levantaram suspeitas sobre as reais intenções dele. Conforme as investigações avançaram em torno de Flávio Bolsonaro e as rachadinhas, nós vimos o presidente também cada vez mais acuado e se aproximando de grupos que antes ele rejeitava. A saída de Sérgio Moro do governo, acredito que representou isso muito bem. Por mais que nós não tenhamos hoje provas tão contundentes da tentativa de interferência dele dentro da Polícia Federal, a aliança dele por si só, com figuras como Arthur Lira, como Ciro Nogueira, como Valdemar da Costa Neto, como uma lista de diversas outras pessoas que são réis ou já foram condenadas por escândalos de corrupção, demonstram um desligamento dele e de pautas que as pessoas votaram nele por conta dessas pautas, né, por conta dessas defesas. Então, eu acredito que muito dessa obsessão que você chama vem por conta das ações do presidente. Agora, é evidentemente que isso prejudica o debate, porque existem coisas no governo que, acredito, toda a direita, seja ela liberal, seja ela conservadora, defendem. Como agora nós tivemos o caso da autonomia do Banco Central, como mais para frente nós teremos a reforma administrativa, mas acredito que isso depende também do presidente ter um pouco mais de boa vontade com aqueles que votaram nele esperando uma outra espécie de governo. Vereador, o senhor tem aí uma pretensão até, eu não sei se ela já é pública ou não, mas senão o senhor poderia até torná-la pública, de concorrer a um cargo de deputado federal na próxima eleição. Você está filiado ao Patriota. É um partido que poderá ter nas suas fileiras, na próxima eleição, o presidente Jair Bolsonaro, e inclusive talvez até alguns dos filhos, não sei. Como é que fica, então, sendo o senhor está se declarando um opositor ao presidente, ter a principal figura política do país filiado ao seu partido? Bom, a hipótese de eu continuar no Patriota com o Bolsonaro estando no Patriota, ela não existe, né? Acredito que vai ser natural que uma chegada dele acabe transformando o partido por inteiro. Isso foi colocado para a direção municipal do partido, estadual? Por exemplo, olha, se o presidente se filiar, eu não vou seguir no partido? Sim, acho que isso foi colocado desde o princípio da parceria ali que nós tivemos. Eu ainda estava no MBL na época, mas isso sempre foi colocado de forma muito clara que se algum dia
o Patriota se aproximasse de algum grupo com o qual nós discordássemos, inclui aí a família Bolsonaro, haveria então uma desfiliação em massa nesse sentido, porque é impossível nós dois estarmos dentro da mesma instituição partidária. Eu acredito que do lado do Bolsonaro a recíproca também deve ser absolutamente verdadeira. É interessante porque o senhor está em movimento, né? Saiu do MBL, mas pode ver em seguida, pode se ver em seguida obrigado a sair do Patriota caso o presidente Bolsonaro se filie. Eu queria entender um pouco para onde o senhor vai, né? Qual a intenção, qual a estratégia política por trás disso? Quem acompanha o senhor, a intenção é o quê? É fundar um novo movimento, é angariar apoio, porque, como o senhor disse, o senhor está aí no mar para os tubarões, saiu daquele lugar um pouco mais aconchegante, assim, por assim dizer, porque o MBL já é um movimento consolidado e agora está mais solitário, né? Quem vai com o senhor e para onde o senhor caminha? Olha, eu diria que hoje eu estou olhando, né, as diferentes opções que eu tenho ao horizonte. Eu acredito que muito dificilmente eu vá montar um novo grupo, um novo movimento, não é a minha intenção, nunca foi a minha intenção, mas acredito que a minha próxima casa partidária, digamos assim, né, se eu acabar mudando de partido, a minha ideia é realmente fazer deste partido a minha nova casa e, a partir dessa instituição partidária, desenvolver esses debates que eu falei aqui no início. Eu acredito que isso depende também da disponibilidade dessas instituições, né? Porque, sendo bem sincero, eu cansei de ficar em partidos que eu só usava como uma espécie de legenda, né? Isso aconteceu no início, quando eu fui do Democratas, isso acontece agora quando eu estou no Patriota, porque eu não participo verdadeiramente da vida partidária dessas instituições. Elas são, digamos assim, arcabouços necessários para que eu concorra a determinadas eleições e para que eu atue no mandato. Mas a minha ideia é realmente entrar em uma instituição partidária onde eu possa participar desta vida e ter a militância dentro desse partido. Só um minutinho, só para complementar, Guilherme, é porque é difícil enxergar um partido hoje que defenda essas pautas que o senhor colocou aqui, né, como anti-aborto, de uma perspectiva mais liberal, as pautas LGBT, a não ser, né, partidos de esquerda, mas assim com uma nova perspectiva, também com uma nova percepção. A gente consegue enxergar isso em movimentos ou em figuras políticas, mas não num partido propriamente dito, né? Isso é verdade, mas nós temos algumas hipóteses, como por exemplo do Partido Novo, aqui jogando um exemplo, que tem dentro do seu partido algumas figuras mais conservadoras, outras mais liberais, e que dentro dessa volatilidade tem ali um espaço para desenvolver pautas mais específicas. Como o senhor disse que cansou de ficar em partidos para usar só a legenda, o seu eleitor então não correria um risco de, por exemplo, em 2022, vê-lo em um determinado partido para concorrer a deputado federal? Daí 4 anos, talvez o senhor não condiz ali com as ideias do determinado partido que estiver, você esteja em outro partido, não ficaria pulando de partido em partido até achar um ideal ou talvez continuaria pulando sem achar esse partido ideal? Esse é o risco que eu quero evitar absolutamente. Por isso que eu não tenho pressa em procurar um novo partido. Acredito que quando eu entrar e quando eu me filiar em um novo partido, a minha intenção é realmente me fixar nele e ficar, enfim, o resto da minha carreira política por lá. Agora, digamos que isso não aconteça. O que verdadeiramente deve importar para o eleitor é se as minhas ideias vão se modificar com a mudança dessas instituições partidárias. Porque no Brasil nós não temos a cultura de votar propriamente em instituições ou em ideias abstratas. Nós votamos em pessoas. Agora, essas pessoas precisam ter uma linha, precisam ter uma coerência de pensamento. Eu acredito que se eu mantiver essa linha de pensamento, as pessoas que me acompanham, independentemente da instituição partidária, evidentemente vão ter razões para continuar confiando o seu voto em mim. Vamos lá para a Flórida, Rodrigo Cossetino. Vereador, o senhor disse aí que muitos se decepcionaram com algumas bandeiras do presidente, né, que levaram à sua vitória, como, por exemplo, a questão ética, e também a aproximação a um grupo que é condenável, né, esse centrão. A pergunta que eu faço é muito direta, né? Como é que governa sem esse centrão? E se não era também uma demanda de muitos em relação a uma articulação maior com o Congresso, que mal bem foi eleito, né? Então, assim, bancadas temáticas me parecia uma ingenuidade de fora e acho que se mostrou, de fato, utópico.
né? E, além disso, como é que fica a questão da coerência também de quem cobra essa questão da bandeira ética, mas está ao lado, né, de mãos dadas com tucanos, por exemplo, que tem vários problemas em relação à ética, e aproveito para perguntar a sua opinião em relação à gestão do Bruno Covas e do governador João Dória. Bom, vamos lá. Começando, então, pela bandeira ética do bolsonarismo. Eu acredito que nós temos hoje um modelo de governo muito claro de pessoas que estão ligadas a princípios e que, mesmo assim, conseguem governar sem se render ao centrão. Um dos casos que nós temos, acredito que é o mais bem-sucedido deles, é o governo de Minas Gerais com o Romeu Zema. Ele governa ali na Assembleia Legislativa de Minas Gerais com diversos partidos que pertencem aí esse tal do Centrão, e digamos que há uma versão do Centrão também em Minas Gerais, mas ele consegue manter um diálogo democrático com essas legendas e com essas pessoas que, de fato, foram eleitas e representam uma parcela da população. E como que isso acontece? Dando espaço para que eles, mesmo pertencendo a essas legendas, deem opiniões sobre políticas de governo, participem das discussões de projetos. Quando o governo manda um projeto para a Assembleia Legislativa, por exemplo, ele permite que o Centrão apresente ali as suas posições, apresentem mudanças por meio de emendas ou por meio de substitutivos, e essa mudança no projeto feita por esses partidos dá para eles um certo capital político que eles utilizam dentro da sua região, dentro ali do espectro do seu eleitorado, sem que isso signifique necessariamente que o governo se renda a todas as pautas daquele centrão ou que o governo tenha que apoiar a presidência da Assembleia Legislativa para um desses partidos, como foi o que aconteceu com o Bolsonaro. E a outra questão é a seguinte... Mas, vereador, ao longo, só para concluir, ao longo da eleição, o Bolsonaro disse claramente que, se fosse para governar com o Centrão, ele não participaria disso. Ou seja, você não pode simplesmente mudar do dia para a noite de ideia e aí achar que o seu eleitorado vai aceitar isso tranquilamente. Bom, a gente viu muitas pessoas mudando de ideia e de partidos e movimentos, né? Isso foi até tema aqui, mas a pergunta sobre a Câmara é muito simples, né? Em primeiro lugar, me parece que a descrição que o senhor fez do Romeu Zema não é tão diferente do que está acontecendo em âmbito federal. Agora, veja, a alternativa ao Arthur Lira era também do Centrão, era alguém que estava claramente boicotando a pauta de reformas vencedora nas urnas e que agora mesmo diz que fazia oposição, mas não podia dizer, né? E que está provavelmente aportando aí num PSDB da vida, que é o Rodrigo Maia. Então, assim, não te parece que era suicídio político e até mesmo da pauta vencedora nas urnas se o Rodrigo Maia conseguisse emplacar um substituto na Câmara? Veja, Constantino, talvez só com 2 neurônios fique difícil a sinapse, mas era possível o governo criar, por exemplo, uma alternativa. Quem disse que existia somente Baleia Rossi? Quem disse que existia somente Arthur Lira? O governo poderia ter trabalhado dentro da sua legenda partidária uma alternativa e tinha forças para isso. Tinha força para ter pegado uma alternativa dentro do próprio PSL, tinha força para ter pegado dentro de alguma legenda que verdadeiramente o apoie desde o início do governo, alguma legenda que tinha, por exemplo, algum compromisso ideológico. A candidatura do Marcel Van Hatten, por exemplo, pelo Partido Novo, era uma candidatura ligada a princípios, a ideais. E o governo tinha força para apoiar uma candidatura que, digamos, que fornecesse uma terceira via. Diga, Rodrigo, você quer fazer um complemento? Não, o vereador sabe que o Marcel Van Hatten é um nome ótimo em relação ao alinhamento de pauta, mas não tinha chance, né? Agora, mas com a ajuda do governo, talvez tivesse. Ficou faltando depois também saber da opinião dele em relação à gestão em São Paulo da prefeitura e do governo, né, tucanos. Mas veja, se você pede impeachment, faz manifestações como o MBL, enquanto o vereador ainda era membro, né? Fazendo com cruz na praia, uma coisa que remete até meio à demagogia do PSOL, assim. Se você faz esse tipo de coisa e vai pressionando o governo, ele vai ficando mais refém, né, do Centrão, que pode garantir sua sobrevivência. Então também tem aí uma postura de oposição destrutiva, que sempre foi a marca registrada da nossa esquerda, né, do PT, PSOL e companhia, e que me parece que o MBL do vereador até ontem embarcou nessa, né? Vereador, eu vou guardar a resposta sobre a administração municipal e o governo estadual para só um pouquinho. O Lacombe deixou um recado para você.
Já imaginou ter a chance de ganhar 4 milhões de reais em prêmios? Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios com o Rede TV Plus. E a novidade é que as chances de ganhar continuam. É o novo Festival de Prêmios Sorte Agora do Rede TV Plus. E se você, por algum motivo, parou de assinar, tá na hora de voltar, porque os prêmios do Sorte Agora estão incríveis. Todos os dias tem sorteio na nossa programação. Você pode levar aquela Smart TV de última geração em que você está de olho, notebooks e até iPhone 12, o grande lançamento do iPhone. Mas se o seu negócio é carrão, toda semana tem sorteio de um Kwid zerinho. E no fim da promoção, aquela tão sonhada Mercedes. Eu tenho certeza de que agora ela vai para você. E atenção, quanto mais tempo você continuar assinando, mais chances tem de ganhar. Então pegue seu celular agora e aponte a câmera para o QR Code aqui na tela. Ou acesse redetvplus.com.br. O valor, você já sabe, é menos de 75 centavos por dia. Você pode assinar usando o Pix ou qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa, ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. A hora da sua sorte é agora! 12h15, de volta com o Opinião no Ar. Hoje a gente recebe o vereador Fernando Holliday, aqui da cidade de São Paulo. Vereador, então, a gente encerrou o bloco anterior. Faltou a sua resposta à pergunta do Rodrigo Constantino sobre a avaliação da gestão municipal do prefeito Bruno Covas, que também foi reeleito. Ele que cometeu pelo menos 2 grandes barbeiragens, eu diria assim, recentemente, na condição da pandemia, ao impor aquele rodízio sem pé nem cabeça de veículos, que acabou superlotando o transporte público aqui na cidade de São Paulo, e também a viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar a final da Copa Libertadores. Ele que é torcedor do Santos, num momento em que a cidade estava completamente estrangulada pelo fechamento de bares, restaurantes, entre outros setores. Sim, eu acredito que o Bruno Covas tenha cometido diversos erros na gestão da pandemia. Basta a gente retornar só um pouquinho, alguns meses atrás, né, ainda no ano passado, quando ele, por exemplo, tentou bloquear avenidas na cidade e ambulâncias ficaram paradas por toda a cidade, com carros de polícia, enfim, sem poder circular. Serviços essenciais não puderam ser muito bem realizados por conta disso. A medida teve que ser ali revista quase que um dia depois. Teve também a ideia do rodízio ampliado, que foi um completo absurdo, também atrapalhou a vida de diversas pessoas. E agora, nesse início de 2021, faltou novamente uma sensibilidade, não só por ele ter ido ao Maracanã, mas também por conta desses fechamentos grotescos de comércios na cidade de São Paulo, que, por mais que ano passado entendêssemos como necessários, por mais que o mundo estivesse seguindo por este caminho, nós não tivemos muito estudos sobre se essas medidas realmente estavam sendo efetivas ou se o grande problema realmente eram as festas clandestinas, que continuam acontecendo por toda a cidade, aliás, continuam acontecendo por todo o estado, e não há uma política verdadeira de combate a esse tipo de aglomeração. Então, eu acredito que tanto o governo do estado, e aí eu já faço uma crítica também ao governo de João Dória, quanto a Prefeitura de São Paulo, se equivocaram nesse sentido porque apontaram as armas do Estado para quem não era o real culpado. O real culpado não eram os empresários, não são os empresários, não são os comerciantes, mas sim todos aqueles que, madrugada adentro, fazem grandes aglomerações e grandes festas ilegais com as vendas, né, com os olhos do Estado fechado para esse tipo de problema. No caso do prefeito, não se trata aqui de pegar no pé, mas é um clássico exemplo de quando a emenda sai pior, inclusive, do que o soneto. Ele foi ao estádio e depois justificou a sua ida, dizendo, olha, eu tenho direito de ir como cidadão, até atribuiu, de alguma forma, as questões de saúde que ele vem passando. É claro que ele tem o direito, mas também todo cidadão tem o direito, né? Diga, Amanda. Até pensando na pandemia, assim, como pano de fundo do que pode vir a ser esse tabuleiro, esse xadrez político aí de 2022 e continuando na fragmentação tanto da direita quanto da esquerda, como é que o senhor vê, esse xadrez, os candidatos que vão se colocando, né? Porque depois dessa eleição na Câmara, a gente teve uma cisão aí sim no centro, né? A gente viu isso principalmente no DEM e no PSDB, 2 partidos que queriam testar uma alternativa lá mais ao centro, que eles chamam de centro democrático, uma terceira via, e a gente viu isso de alguma forma se esfacelar, se enfraquecer. E, por outro lado, depois da eleição municipal, que havia aquela leitura, o Bolsonaro talvez tenha saído
enfraquecido, os partidos de centro se fortaleceram, mas agora quem se aliou aos partidos de centro foi o próprio Bolsonaro, e depois da eleição da Câmara parece que fortaleceu a candidatura dele para o pleito de 2022. Como é que o senhor vê as alternativas? E o Haddad também disse que já botou o bloco na rua, para usar uma figura de carnaval, ele já está com o bloco na rua. Eu acredito que para as eleições de 2022, algumas questões fundamentais precisam ser esclarecidas. Por exemplo, este apoio que o Bolsonaro tem hoje do Centrão, ele vai prevalecer até 2022, inclusive vai perdurar durante a eleição? Porque isso significaria que ele teria, por exemplo, muito mais tempo de TV, muito mais verba à disposição para fazer campanha, e as chances dele, mesmo ali com um nível, digamos, inseguro ali de rejeição, ele teria fortes chances de ir para a reeleição. Também depende do julgamento do STF em relação à nulidade do julgamento do ex-presidente Lula. Porque se o ex-presidente Lula tem o seu julgamento anulado e ele passa a ter a chance de concorrer novamente em 2022, aí nós vamos ter um quadro, muito provavelmente, de novamente uma polarização entre Bolsonaro e o petismo. E aí as candidaturas alternativas, Luciano Huck, Sérgio Moro, João Dória, enfim, acredito que teriam grandes chances de ficar escanteada. E claro que um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro sairia fortalecido, na minha visão. O senhor vê algum outro nome, além desses que já estão colocados aí, alguma nova liderança que possa surgir nesse biênio? Olha, por enquanto, realmente acho que não. Se houver algum nome, será realmente um nome realmente novo que ainda não apareceu no jogo. Eu queria voltar um pouquinho na questão da avaliação da gestão municipal. Em 2019, você deu uma entrevista dizendo que Bruno Covas concorria com Fernando Haddad para saber qual que tinha a pior gestão do município de São Paulo. Naquela época, a gente não tinha ainda a pandemia. Eu queria entender o que levou naquela época o senhor a avaliar dessa maneira a gestão do então prefeito Bruno Covas e se isso também é devido, se ele fez uma má gestão no seu entendimento, ao fato dele ter caído de paraquedas ali, já que ele era vice de João Dória e João Dória tinha abandonado o governo municipal para sair candidato a governo estadual. Naquele momento eu fazia uma crítica mais contundente ao governo dele, porque com a vitória do Dória em 2016, nós esperávamos ter verdadeiramente um governo de direita liberal ou liberal dentro da Prefeitura de São Paulo. Pelo menos foi assim que Dória se vendeu ao longo de toda a campanha. E o seu primeiro ano de governo no município pode até se dizer que foi realmente, em grande parte, liberal. Mas quando ele sai para concorrer ao governo do Estado e o Bruno Covas assume, ele trouxe para a Secretaria de Cultura, e aqui dando somente um exemplo, uma figura ligada ao PSOL, não ligada no sentido de filiado, mas ligada ideologicamente. E diversas políticas foram desenvolvidas nesse setor, aumentando o custo do Estado, como, por exemplo, o Carnaval deixou de ser ali realizado com verba privada e passou a ser realizado com 100% de verba pública, custando milhões de reais. Depois disso, nós tivemos ali diversos aumentos para a elite do funcionalismo público, como por exemplo, para auditores fiscais, que já ganhavam em torno de R$24 mil e passaram a ter aumento de gratificações, e diversas outras medidas que aumentaram o custo do Estado a nível municipal e que era absolutamente incompatível com aquilo que o Dória tinha pregado em 2016. Agora, ao longo da pandemia, apesar de todos os erros com fechamentos de comércio, com tentativa de fechar a avenida, com rodízio ampliado, enfim, teve diversos erros, São Paulo ainda assim conseguiu ser um exemplo para o Brasil de como administrar os seus hospitais, administrar os seus profissionais de saúde em um momento absolutamente crítico na pandemia, né? Então, acredito que ele também conseguiu mostrar algum lado positivo na administração dessa crise. Rodrigo Constantino, e lembrando, o pessoal que faz Opinião no Ar aqui com a gente pelas redes sociais também alerta de que o governador de São Paulo, João Dória, também deu uma escapadinha durante a pandemia e foi para Miami enquanto usava a hashtag Fique em Casa. Mas trouxe a vacina, né? Também é importante, senão a gente não teria quase nenhuma hoje. Já está parando mesmo com a Coronavac. Sem isso, teria sido pior ainda. Eu vou deixar o Constantino responder por mim. Diga lá, Põe o bloco na rua, Constantino, vai lá. A vacinação em São Paulo representa 1/4, mais ou menos, do país, que é em linha com o Estado. Então, tem muitas pessoas sendo vacinadas por obra do SUS e do governo federal, não vamos esquecer disso. Mas eu quero voltar à questão com o vereador desse afastamento de bandeiras
vitoriosas nas urnas, né? Ele mencionou aí que o próprio João Agripino venceu a eleição com uma bandeira de direita, né? Direita liberal, e colado no Bolsonaro, né? O Bolsodória, assim como Joyce Hasselmann, assim como Alexandre Frota. E me parece que se o Bolsonaro mudou alguma coisa, me parece que essa turma mudou muito mais, né? E mudou se abraçando de vez com a esquerda. Vereador, duas pautas muito caras a qualquer direita que mereça esse nome, né? E que foram vencedoras nas urnas: liberdade de expressão e armas. Direito do indivíduo ter uma arma para se defender. Né? Uma coisa estabelecida, ponto pacífico, em qualquer um que se diz direita. Se o sujeito fala que é direita e não defende o direito do cidadão ter uma arma, ele está mentindo, ele não é de direita. Né? Nós vimos o Supremo Tribunal Federal abrir um inquérito de fim de mundo, prender jornalista. Nós vimos canceladores, movimentos fascistas como os Sleeping Giants indo atrás de jornais, de jornalistas, e muitos jornalistas e movimentos ditos liberais calados, né? E hoje mesmo nós temos o presidente comemorando aí essa questão que vai ter dos decretos, novos decretos de arma, e nós estamos vendo essa reação já à esquerda, mas um certo silêncio de quem se diz direita liberal, e parece que não está muito empolgado em defender essas bandeiras, né? Liberdade de expressão e armamento do indivíduo. Como é que o senhor se encaixa nisso? Como é que o senhor vê a postura desses que se dizem de direita, mas viraram as costas para essas pautas? Olha, eu acredito que nós podemos criticar o Bolsonaro sobre os mais diversos ângulos, né? Desde todos aqueles motivos que eu listei aqui, por falta de combate à corrupção, desde o seu alinhamento com o Centrão, porque em 2018, se o Bolsonaro dissesse em algum momento que ele defenderia, primeiro, a candidatura de Rodrigo Maia à presidência da Câmara e logo depois, para sucedê-lo, a candidatura de Arthur Lira, acredito que pelo menos metade dos eleitores não teriam votado nele naquela oportunidade. E podemos aqui listar diversas outras críticas, mas, de fato, uma crítica que nós não podemos fazer é que ele descumpriu a sua promessa ou que não fez o que era possível em torno do direito à legítima defesa. O decreto que ele lança agora é absolutamente compatível com o que ele defendeu ao longo da sua campanha, é absolutamente compatível com o que os seus eleitores esperavam. Agora, eu não acredito que uma ausência de uma defesa enfática nesse momento signifique um alinhamento com a esquerda ou qualquer coisa do tipo, porque nós estamos falando de um decreto. Então, o presidente ele já publicou o decreto terá efeito daqui a 60 dias, o Congresso não precisa se pronunciar e a esquerda questionou na Justiça. O presidente não está legislando, quer dizer, ele não está usurpando também uma função que é porque ele está flexibilizando todo o controle sobre armas e há algumas, nesses decretos, tudo bem, pode ser pauta dele de campanha, a plataforma dele de campanha, mas você tem, assim, uma dificuldade do Exército conseguir fazer um controle sobre munições e projéteis, isso acaba favorecendo o crime organizado. Então, tem vários pontos desse decreto, mesmo que você parta da premissa que você é a favor da liberação de armas, da flexibilização de armas, tem vários pontos desse decreto. Por que alguém precisa de 6 armas? Por que CACs precisam de 60 armas? Por que você vai flexibilizar o controle que o Exército tem sobre munições e projéteis? Quer dizer, tem uma série de pontos questionáveis, mesmo que você seja favorável às armas. Olha, Amanda, eu entendo sinceramente que o decreto ele não extrapola aquilo que a lei o permite. Eu acredito que ele está regulamentando aquilo que está dentro da lei. Eu, sinceramente, acredito que pode até haver algumas discussões jurídicas nesse sentido, mas se houver algum tipo de invalidação desse decreto do presidente, e acredito que pode haver, sim, algum tipo de reação do STF nesse sentido, será mais muito pela linha fisiológica, pela linha filosófica que os ministros do STF seguem, de uma linha muito mais restrita ao armamento, muito mais defensora do desarmamentismo do que propriamente uma ilegalidade evidente ali do presidente. É importante só a gente sempre frisar também que para obter essas armas, né, Rodrigo, há um rigor muito grande, tem que passar pelo Exército, mas há um rigor muito grande. Não é como armas clandestinas que estão nas mãos de criminosos que pode comprar na fronteira do Paraguai numa feira, por exemplo. Você pode ter um certificado de clube de tiro, Silvio, e um certificado, quer dizer, Amanda, até isso está... A Amanda quer dizer quantas armas eu posso ter. A Amanda quer controlar quantas armas eu posso ter. Quantas você precisa, Constantino? Quantas você precisa para legítima defesa? Deixa eu entender.
Eu posso querer ter 10 armas e aqui nos Estados Unidos isso é liberado, porque entende-se que é uma liberdade individual. Mas eu quero voltar ao aspecto com o vereador, né, da questão da liberdade de expressão. Nós tivemos uma CPI circense de fake news, né, que os principais protagonistas foram 2 ex-bolsonaristas que mudaram muito mais do que qualquer bolsonarista, né, o Alexandre Frota e a Joyce Hasselman. Acho que isso está fora de discussão. E eles contaram ali com um certo alimento fornecido por uma figura que o vereador deve conhecer muito bem, chamada Luciano Ayan, pelo menos é o codinome que ele usava, né? E ele sempre foi muito ligado ao MBL. E ele que fornecia material para essa CPI circense, né? Que era uma CPI de perseguição a uma linha de liberdade de expressão. Né? Não tinha gabinete do ódio, fake news, isso aí cá entre nós, né? Da forma que é chamado gabinete do ódio ou discurso de ódio, qualquer gabinete me parece ter. Aliás, a mídia deve ser a maior fonte, então, de ódio, né? Porque tem jornalista que pede suicídio do presidente ou diz que se ele morreu o mundo melhora. Então, aquilo ali foi um circo e do ponto de vista da direita liberal que defende a liberdade de expressão foi preocupante. Mas nós tínhamos uma figura muito ligada ao MBL, alimentando 2 figuras, né, que se mostraram quem são, Joyce Hasselman e Alexandre Frota, para fazer aquele espetáculo. Isso não te incomoda, vereador? Olha, eu sou muito crítico. A CPI em si, acredito que não tinha um problema ali, porque estava dentro da legitimidade da Câmara dos Deputados instaurar uma CPI e tudo mais. Acredito que é muito mais perigoso o inquérito instaurado pelo Alexandre de Moraes no STF, porque é uma bizarrice baseada no regimento interno do próprio Supremo. E quem cria o regimento interno são os ministros do STF. Quer dizer, ao meu ver, este sim é um inquérito absolutamente ilegal, tem os seus diversos abusos, independente de quem esteja sendo investigado e por quais razões estejam, um juiz ele não deveria agir de ofício em torno de uma investigação da maneira como ocorreu neste caso. Agora, em relação ao Luciano Ayan, de fato, ele participou do MBL em algumas ocasiões, escreveu algumas vezes, participou de alguns vídeos, mas eu acredito que é absolutamente superestimado a participação dele e a influência dele sobre o movimento. Eu, pessoalmente, por exemplo, falei com ele 2, 3 vezes na minha vida, se for muito. Inclusive, agora eu saí do MBL, foi uma das pessoas que mais me atacou por ter saído do MBL. Quer dizer, ele não tem o mínimo de simpatia por mim e eu não tenho o mínimo de simpatia por ele. Então, eu acredito que é muito superestimada essa participação dele ou essa influência dele, seja sobre o MBL, seja sobre qualquer setor da direita. Guilherme. Queria voltar um pouquinho a respeito do seu trabalho aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Recentemente, o senhor criticou, né, o PSOL por ter pedido aumento do auxílio que é pago pelo município, principalmente as famílias ali que têm o Bolsa Família, porque não tinha especificado de onde sairia esse dinheiro, até mesmo por causa da situação financeira do município de São Paulo. Em 2019, a PL 352 que o senhor apresentou, que trata, né, da lei anti-aborto, foi muito criticada por ter seguido um caminho parecido, né, por ter legislado sobre algo que dependeria do município, não indicou de onde sairia o dinheiro, sendo que, de acordo com os críticos na época, isso deveria ser feito pelo Executivo e não pelo Legislativo. Não acabou indo na mesma linha? Essa pergunta ela é muito boa porque as críticas à época, elas foram muito, ao meu ver, superficiais. O que o meu projeto propunha? Que o município tivesse uma estrutura voltada a atender aquelas mulheres que pensavam em abortar, mas que não tinham a certeza de fazê-lo e que tinham o seu direito garantido pela lei, porque senão não estariam pedindo o aborto pelo SUS. E quais alternativas seriam essas? Por exemplo, apresentar as opções de adoção que ela poderia ali levar a criança, apresentar instituições especializadas nesses casos. Por exemplo, em São José dos Campos nós temos ali o Instituto Guadalupe, que já salvou mais de 500 crianças que seriam abortadas porque eram fruto de estupro, por exemplo, e que tiveram as suas mães ali convencidas a terem as suas crianças e depois foram enviadas à adoção, em alguns casos foram adotadas por membros da própria família. Então a ideia era realmente ter uma rede de orientação para essas mulheres e para que tentássemos evitar o maior número de abortos possível.
Isso significaria um maior custo para o Estado? Eu entendo que não, porque os profissionais e a estrutura necessária para que o projeto fosse colocado em prática já estavam ali. Eram psicólogos que já estão na rede pública de atendimento, eram médicos que já estão nessa rede, enfermeiros que já estão nessa rede. O único trabalho da prefeitura seria realmente condensar ou fazer parcerias com essas instituições especializadas. Mas, infelizmente, a reação da imprensa, principalmente, foi muito forte a esse projeto e ele não conseguiu avançar. Vereador, pegando aqui algumas perguntas que chegam pelas nossas redes sociais, especialmente pelo Twitter, a Maísa perguntou a avaliação do senhor sobre o aumento de salário do prefeito Bruno Covas, também uma decisão que aconteceu recentemente, e tem mais de uma menção em relação à volta às aulas na rede municipal aqui de São Paulo, porque fica a impressão de que o prefeito resiste muito mais até do que o próprio governador João Dória, que a gente tanto critica, em relação ao retorno das aulas presenciais. Aqui são só 30% e sendo retomadas agora. A Câmara Municipal pode fazer alguma coisa? Perfeito. Em relação ao aumento do prefeito, eu acredito que é até redundante eu dizer aqui que foi um completo absurdo, né, no momento em que os comércios estão fechando suas portas, as pessoas perdendo renda, perdendo emprego, você ter ali um aumento do prefeito que tecnicamente faz sentido, né? Se você olhar a letra fria da lei, você tem ali uma inflação acumulada e o aumento só vai valer a partir de 2022. Só que é um absurdo para quem está pagando impostos ter que sustentar ali um aumento de quase 10% do prefeito, enquanto a maior parte das pessoas está tendo justamente um movimento contrário. E por isso o meu voto foi absolutamente contrário e também trabalhei contra todas as minhas forças, ali, com todas as minhas forças, para que esse projeto não fosse aprovado e não fosse sancionado, mas infelizmente fomos derrotados. Em relação às voltas às aulas, eu acredito que há dentro do governo municipal, especialmente, e esse daí talvez seja um elogio que a gente possa fazer ao governador de São Paulo, por que não? Porque ele enfrentou o sindicato dos professores nesse sentido e bancou o retorno às aulas. Enquanto que o prefeito, acredito que está muito refém do sindicato dos professores municipais, que tem tido uma influência, ao meu ver, inexplicável sobre a Secretaria de Educação, que tem resistido a esse retorno. E esse é um movimento inverso ao que a gente está vendo no mundo inteiro. Se por um lado o prefeito vinha à TV, vinha à imprensa dizer constantemente que estava seguindo aquilo que o mundo estava fazendo, com lockdown, com fechamento de comércio, agora ele está fazendo um caminho absolutamente inverso com o retorno às aulas. O prejuízo para as crianças que estão fora da sala de aula nesse momento, em um país subdesenvolvido como o nosso, vai ser muito mais prejudicial, infinitamente mais prejudicial, do que as crianças que ficaram sem aulas nos Estados Unidos ou na Europa e que ficaram por muito menos tempo sem aula. Então, acredito que esse é um erro absurdo da Prefeitura e, claramente, quem vai sair mais prejudicado são os mais pobres. Agora, a Câmara Municipal, infelizmente, não tem nenhum tipo de poder, a não ser, claro, cobrar politicamente o prefeito para que faça isso, e nós estamos fazendo isso lá, mas, do ponto de vista efetivo, só quem pode determinar esse retorno é o prefeito. Muito bem, a gente já segue com a nossa entrevista aqui com o vereador Fernando Holliday. Antes, tem mais uma mensagem do Lacombe para você. A hora da sua sorte é agora. Se você que é assinante do Rede TV Plus já está participando dos sorteios do Sorte Agora, tem chances reais de ganhar todos os dias. Eu sei que você é esperto e quer ter vantagem, né? Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code premiado aqui na tela e pegue seus pontos. Mas corre porque ele fica aqui por apenas 5 minutos. Quanto mais pontos você acumula, mais chances tem de ganhar. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. 12h38 agora, opinião no ar. Amanda, sua pergunta. Vereador, eu queria avançar um pouco mais sobre esse tema das pautas identitárias, as pautas de costumes, saber as suas posições. O senhor já falou um pouco sobre aborto, né? Embora o senhor falou... Eu não sei, para mim eu vejo que o aborto sempre se insere, principalmente nos casos permitidos pela lei, pelo Código Penal, como é o caso de uma mulher estuprada, que foi objeto do seu projeto, que o senhor sugeriu, no campo das liberdades individuais, né? Uma mulher, todo mundo fala, o movimento pró-vida, mas para a mulher, primeiro que eu acho muito engraçado tantos homens quererem legislar sobre assuntos da mulher e o corpo da mulher, e segundo, porque o estupro é uma morte simbólica para a mulher, é uma coisa muito traumatizante na vida de uma mulher. Eu acho que quem já passou por isso, a gente ouve relatos, é uma coisa assim, que você leva
anos para superar. Então, carregar no ventre, levar a cabo uma gravidez como essa, eu acho que tem que ser uma decisão única e exclusivamente da mulher. Porque, né, quer dizer, é com muita dor, com muito pesar. Ninguém vai realizar um aborto, ninguém vai tirar um feto com alegria ou com alívio, não é disso que se trata, né? Mas eu acho que isso está no campo, se insere no campo de escolha de liberdades individuais da mulher, principalmente da mulher estuprada que passou já por um grande trauma. Mas eu queria ouvir o senhor também sobre o movimento negro. O senhor já fez várias críticas ao movimento negro, sobre cotas raciais, depois o senhor reviu algumas dessas críticas e também a pauta LGBT. Perfeito. Bom, só recapitulando em relação ao aborto, de fato eu acredito que se trata de um direito de liberdade individual. A diferença é que eu acredito que o feto também é um indivíduo e, portanto, a liberdade dele está em jogo. É como se nós fizéssemos uma espécie de jogo macabro aqui e cada um tivesse diante de si uma caixa e uma faca. E a brincadeira é ver quem consegue esfaquear mais vezes essa caixa. Mas pode ser que em uma delas tenha uma criança. O princípio da prudência me leva a não esfaquear a caixa. E por que eu digo isso? Porque dentro do campo científico, aqui falando só em ciência, nós temos diversas vertentes discutindo sobre quando começa a vida. A vertente genética diz que começa quando você tem o primeiro núcleo celular, portanto, a partir da concepção, porque o material genético é o que te faz único no mundo. Há aqueles que dizem que é só quando se desenvolve o sistema neurológico, por exemplo. Mas aí você tem uma outra discussão que é quando esse sistema neurológico está suficientemente desenvolvido, a partir da 8ª semana, da 24ª, e aí existem inúmeras discussões sobre isso. Aqueles que dizem que vida, de fato, só existe quando a criança nasce. Quais dessas opções é a mais prudente? Qual dessas opções não vai esfaquear a criança na caixa? Eu acho complicado. Eu entendo que é do material genético. Mas eu acho que é complicado comparar a criança a um feto, a vida desde a concepção. Por exemplo, uma mulher, eu aprendi isso depois que eu fiquei grávida, 20%, o aborto espontâneo, por exemplo, é muito comum. 20% das gestações terminam antes do 3º mês por um aborto espontâneo, né? E ninguém se sente perplexo em relação a isso, porque, enfim, é uma realidade, é o que acontece. Exato. E se eu te disser agora, neste momento, que tem uma criança negra morrendo na África de fome, você não vai ficar perplexa, porque isso acontece. Mas é diferente, uma criança... Bom, enfim, mas a não, gente mas pode... o que eu estou tentando dizer é que, por conta de nós não estarmos vendo, talvez a nossa perplexidade seja menor. Mas não significa que uma morte não esteja ocorrendo, que uma tragédia não esteja ocorrendo. Então, a minha discussão em torno da direita liberal e das liberdades individuais quanto ao feto é em torno disso, o que o torna um indivíduo. Bom, mas enfim, em relação ao movimento negro, eu tenho uma crítica muito enfática, especialmente à defesa das cotas raciais, porque eu entendo que elas acabam prejudicando mais do que ajudando, porque o grande problema... Só aproveitar e perguntar para você embutir na sua resposta também o que você pensa sobre Black Lives Matter, por exemplo. Perfeito. Porque eu acredito que essas defesas elas acabam mais prejudicando essas comunidades do que ajudando, especialmente porque os grandes problemas são sociais. O grande problema da exclusão do negro hoje no Brasil é que ele não tem acesso a uma educação de qualidade que o faça alcançar postos melhores. Os negros, de uma maneira geral, estão desqualificados profissionalmente. Então, se você resolve o problema social, de certa forma, isso tem um impacto também na diminuição da discriminação e do racismo. E movimentos como Black Lives Matter acabam prejudicando mais ainda essas comunidades porque ele reforça o estereótipo preconceituoso, racista, discriminatório, de que o negro só gosta de bagunça, só gosta de bandidagem, porque a imagem que passa é de que necessariamente eles só conseguem protestar com violência. E como se isso não bastasse, a violência, na maioria das vezes, é contra as próprias comunidades negras. Mas a maioria dos protestos não foi violenta, né, vereador? Uma pequena parte do Black Lives Matter, aquela semana em que o mundo inteiro protestou. O que é isso? Pelo amor de Deus, aí eu vou ter que discordar, Amanda. Verdade, gente. Foi violento. Amanda, os protestos que foram efetivos... Amanda, que nem o repórter da CNN que falava assim, os protestos são basicamente pacíficos e atrás dele estava tudo incendiado. Ô, Constantino, o que foi violento para mim foi aquele 6 de janeiro no Congresso americano que vocês relutam tanto em condenar. Aquilo foi uma violência contra a democracia que terminou com 5 mortes de policiais. Todo mundo condenou aquilo, inclusive o presidente Trump. Agora, o Black Lives Matter, os democratas não condenam. E é sempre violento, quase sempre.
Antifa, então nem se fala. O Joe Biden chamou de uma ideia que pega máscaras que nem fascistas, armas brancas e sai dando paulada em velhinho. Hoje então, o próprio FBI diz que o terrorismo doméstico é praticado por supremacistas brancos, né? Eles representam um risco doméstico muito maior do que os próprios antifas. Agora, o movimento Black Lives Matter, ele tem uma raiz que é muito legítima, que é o racismo estrutural. Não, é marxista na origem. Não é legítima nada, é marxista na origem, Amanda. Entrevistaram os fundadores do movimento, são marxistas. Vocês desqualificam todo mundo como marxistas. Vocês apontam aquelas pessoas que dizem esquerdista, marxista, colam um rótulo Amanda. E deslegitima. Amanda, mas se dizem... alguns dos líderes a moça do Black se diz Lives marxista. Mas e daí que ela seja marxista, Constantino? Isso não torna menos legítima a pauta de igualdade racial. Eu não entendo isso. Alguns dos líderes do Black Lives Matter saíram dos chamados Black Panthers, os Panteras Negras. E que foram importantes nos anos 60, né? Os Panteras Negras, eles surgem, eles ganham força a partir da morte de Martin Luther King, que tinha esse sim um movimento pacífico em torno de defesa dos direitos civis dos negros. E aí eles surgem dizendo o seguinte: a luta de Martin Luther King foi insuficiente, fraca, por isso ele morreu. E para que nós sejamos recompensados, é preciso defender uma supremacia negra. E a partir da defesa da supremacia negra, eles estão dizendo o seguinte: todos os brancos nos devem algo e nós agora temos o direito de cobrar. O vereador, mas é um movimento horizontal. Não, é um movimento horizontal, sem uma liderança definida, não é um movimento hierarquizado, verticalizado. É difícil você dizer que todo mundo tem esse pensamento. Muitas pessoas estão ali legitimamente reconhecendo um problema que existe, que é o racismo estrutural, que é a violência de policiais brancos contra negros. Os protestos que foram efetivos e que foram aplaudidos pela esquerda americana foram justamente aqueles que chamaram a atenção da mídia. E quais foram os... Porque se você não chama a atenção da mídia com um protesto, você não consegue um resultado final. E qual foi o meio pelo qual eles escolheram chamar a atenção da mídia? Através da violência, vereador, não é verdade. Cidades. Durante uma semana, os Estados Unidos, todos os estados dos americanos e a Europa foram varridos por protestos pacíficos de gente no mundo inteiro. As pessoas que não participavam do protesto. Protestando, não é verdade. Se você cruzava os braços, se você não queria participar, você era excluído, xingado na rua. Teve velhinhos na rua filmados ali com um dedo na cara porque não estavam participando da manifestação. A morte do George Floyd foi totalmente deturpada pela mídia, né? Esconderam o currículo dele, esconderam um monte de coisa, né? O que aconteceu antes das cenas que chocaram o mundo. Mas né? aí isso legitima a asfixia, a morte por asfixia, ou a violência, toda a brutalidade policial contra negros. Você está batendo num espantalho, não é isso que eu estou falando. Você está batendo num espantalho. Eu estou falando do uso demagógico de uma exploração de inverdades em relação a quem ele era e aquela cena final, depois de minutos e minutos de resistência à prisão, de ataque ao policial, que não apareceu. Ele foi asfixiado 8 minutos com uma perna em cima do pescoço dele. Sim, Constantino, pelo amor de Deus, podia ser o maior bandido do universo. Isso não Olha, não se só justifica. a Amanda para fazer eu e o Constantino ficarmos do mesmo lado. Vamos girar aqui. Do mesmo lado. E eu dizendo que hoje eu não ia brigar, que era só o Constantino que ia ficar aqui com o vereador. Vamos girar os temas aqui. Isso é para servir, vamos girar, isso é para servir de alerta, vereador, para você tomar cuidado para não cair muito para a esquerda. Porque se você cair muito para a esquerda, olha onde ele já me colocou ali, eu sou a comunista do programa. Vamos girar aqui os assuntos, Guilherme, diga lá. Eu só queria voltar um pouco nesse tema, já que há essa crítica ao Black Lives Matter, eu queria saber qual que é o caminho oposto, então, para se combater o racismo estrutural. Bom, primeiro a gente tem que questionar o termo racismo estrutural, porque ele tem um efeito colateral terrível, que é o seguinte, e dentro da própria esquerda, inclusive, porque você diz o seguinte: as estruturas são por si mesmas racistas. Então nós precisamos combater as estruturas, transformar as estruturas para que elas deixem de ser racistas. Só que na sua luta para fazer com que as estruturas, as empresas, as instituições, os governos deixem de ser racistas, você esquece que o racismo mesmo, de fato, a discriminação pragmática, é aquela praticada por um indivíduo. E aí você ignora esse indivíduo racista, ele fica de lado. O combate ele se torna absolutamente abstrato. Então, eu acredito que o melhor caminho, você pergunta aqui, Fernando Holliday, qual é a sua receita para diminuir o racismo no Brasil, para aumentar a inclusão de negros em, enfim, lugares de destaque e tudo mais. Eu acredito que hoje no Brasil nós já tenhamos uma medida
que não é o ideal, mas já ajuda no problema, que são as cotas sociais. Elas são usadas hoje especialmente no Enem e alguns vestibulares que levam em consideração a formação do jovem de escola pública e a renda dele. Naturalmente, as pessoas de baixa renda que estudam em escola pública são, em sua maioria, negras. Se você ajuda a incluí-los na universidade, você está incluindo uma maioria de negros, mas desde que você não esteja usando ali o critério da cor da pele. Isso é, você não está se utilizando de uma discriminação positiva nesse sentido. Em paralelo a isso, é preciso que se diminua o investimento público no ensino superior e passe a cobrar daqueles que podem pagar, porque a maioria dos que estão lá tem dinheiro para pagar, e esta verba que você economiza no ensino público, você passa a investir no ensino básico, ensino público básico. E aí, mais uma vez, você estará ajudando principalmente as pessoas negras que estudam nessas escolas e que têm essa baixa renda. A partir do momento que elas conseguem entrar na universidade e têm uma educação de maior qualidade, com maior investimento, você naturalmente os está incluindo, mas dando qualidade nessa inclusão. A minha grande crítica em relação às cotas raciais é que é uma inclusão de péssima qualidade, porque você passa a criar dúvidas sobre as pessoas que estão nos postos de destaque. Thomas Sowell escreveu um livro chamado Ação Afirmativa ao Redor do Mundo. E lá ele descreve nos Estados Unidos, por exemplo, diversas desconfianças de pacientes em relação a médicos negros, simplesmente pelo fato de serem negros, porque eles estavam ali, em tese, somente por conta da cor da sua pele. Professores dentro das universidades eram excluídos de grandes pesquisas ou de grandes teses acadêmicas, porque os outros professores ali que entraram somente pelo mérito acreditavam que eles eram menos capazes, ou porque não deveriam estar ali porque entraram por meio de uma cota, ou seja, ela tem um resultado perverso, apesar de uma intenção positiva. 12h56, faltam 4 minutos para 13h. Hoje, Opinião no Ar recebe o vereador paulistano Fernando Holliday. Vereador, já correndo contra o relógio, tem aqui pergunta que chega pelo Twitter do José Dirceu Françoso. Por que o senhor votou a favor de retirar o direito dos idosos a usar o transporte público gratuitamente aqui na cidade? Essa é uma boa pergunta, porque o projeto ele retirou a gratuidade do idoso entre 60 e 64 anos. E por que eu votei a favor? Porque ela foi instituída em 2013 sob pressão do Movimento Passe Livre, pelo governador Alckmin e pelo prefeito Fernando Haddad, mas sem estudo de impacto financeiro. Então, quando nós chegamos na pandemia e a crise foi se agudizando, quando você vai tratar do reajuste da passagem, ela ficaria maior por conta desse grupo que ganhou a gratuidade em 2013. Então, eu entendi que revogando a gratuidade para esse grupo, você teria um maior número de pessoas beneficiadas, porque aí você dilui essa conta. Mas, evidentemente, que é uma votação impopular e tem muita gente brava comigo por isso. Rodrigo Constantino, tem um minutinho para você fazer aquele amarradão do programa que tradicionalmente você faz. Não, amarradão muito rápido é o seguinte: em primeiro lugar, a Amanda está errada quando ela fala que o aborto diz respeito ao direito da mulher, né? O vereador já disse, envolve uma outra vida, não foi produzida sozinho, né? E sim, a esquerda quer banalizar o aborto, já tem muita mulher comemorando o aborto, né? Mas é curioso que aí vai lá a Samia Bonfim e diz que tem um bebê na barriga dela, no ventre, né? Então, se contradiz. E também acho curioso que a Amanda, que é uma representante da elite branca, né, queira dizer como que os negros devem se sentir, né? Enquanto que o vereador está aí recusando esse rótulo, e acho que ele tem um bom caminho nesse sentido, né? Já se afastou do MBL, vereador, que é um bom começo. Pode me desbloquear lá na rede social, se aguentar as críticas, e siga esse exemplo aqui que você vai longe ainda, tá? Constantino, você é um homem e está querendo falar sobre a vida das mulheres também. Então, sobre a vida de um indivíduo que a mulher carrega na barriga. Isso vai dar um outro programa. A gente estava discutindo aqui os casos de aborto legal, os casos de aborto previstos em legislação por uma mulher que foi estuprada, querem colocar mais entraves para que essa mulher tenha As democratas já estão muito mais longe disso, legal Amanda, muito mais longe. Bom, mas aí a gente não chegou a... Gente, só uma propagandinha rápida. Fica para o próximo programa, não dá tempo para mais nada. Vereador Fernando Holliday, muito obrigado pela sua participação. Valeu. youtube.com/Fernando Holliday, espero vocês lá. Amanda, Guilherme, Rodrigo, até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Até amanhã. O Constantino tá bom.